nós queremos assim, eu não vou recapitular porque é muito extenso, não dá mais tempo, mas vamos avançar um pouco, não mais no versículo 14, mas já no versículo 15, que diz: porque para Deus somos um bom, ou um aroma de Cristo. Outra versão diz: somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Aqui falamos com relação a perfume, uma visão do Antigo Testamento, do Império, que vinha com perfumes e com aromas, incenso, trazendo prisioneiros da guerra em desfile, em triunfo. Esta é uma visão do versículo. Só que Jesus, quando nos trouxe o triunfo, porque o triunfo não é nosso, é dele. A Bíblia diz: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É Ele que triunfa e nos conduz em triunfo por causa do triunfo dele e não nosso. Ele triunfou e agora nos leva com ele. E esta figura de um exército à frente e um general conduzindo em triunfo os seus cativos. Agora vem Jesus, triunfa e nos leva com ele, não cativos, mas libertos através dele. Então é uma figura que pode ser compreendida como simbólica também, numa figura de sacrifício, de holocausto, de queima de incenso. Efésios capítulo 5, versículo 2 nos diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, o próprio Jesus se coloca como sacrifício a Deus e como cheiro suave. Encontramos ainda no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 1, versículos 12 e 13. Se você abrir a sua Bíblia, pode acompanhar. Vamos fazer um pequeno lastro primeiro, para poder a gente embasar o assunto. Vamos ler Levítico 1 e 13 apenas, que diz assim: porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, Paulo, ele pode trazer como ilustração tanto a figura antiga dos generais, dos reis que ganhavam as guerras, como pode trazer a figura de sacrifício do próprio Senhor, e que nós mesmos temos em nós o bom cheiro de Cristo. Então, são ideias que pode-se ter dentro deste assunto, mas o fato é que esta mensagem de Cristo e a própria pessoa de Cristo, elas exalam o bom odor
E esse cheiro atrai as pessoas, ou para salvação, ou para condenação. Porque o texto diz: nos que se salvam e nos que se perdem. Dependendo de as pessoas aceitarem ou não este Cristo que se ofereceu em sacrifício, em cheiro suave. Então esse sacrifício e esse cheiro suave pode tanto ser para os que se salvam, como pode ser de testemunho contra aqueles que não aceitam, de maneira que serve de testemunho contra aqueles que se perdem. Por quê? Porque não aceitam o sacrifício, não recebem do Senhor a mão estendida, o ouvido atento, porque a Bíblia diz que a mão não está encolhida, nem o ouvido está agravado. Ele sempre está com o seu ouvido atento e sempre está com a sua mão estendida. Diante de nós está o caminho da vida e o caminho da morte. O homem é que escolhe que caminho seguir. Então, cada um de nós que recebemos a Cristo, devemos também conduzir em nós esse perfume, porque quando Cristo foi moído na cruz do Calvário, ele exalou cheiro de salvação para os que foram salvos. E este perfume de Cristo, ele foi passado para nós. Quando você fica perto de uma pessoa que tem um perfume cheiroso, você acaba ficando com cheiro também. Quando você vem num ônibus apertado, já no fim do dia, uma pessoa com o braço para cima, você, quando chega em casa, chega vencido também. Então, esse contato com Jesus transmite para nós o bom cheiro de Cristo. A Bíblia diz que nós passamos também a ter o que? A mente de Cristo. Então, quando nós lemos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, abra sua Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquele que está em Cristo participa do mesmo culto, do mesmo sacrifício. Nós nos entregamos em sacrifício, corpo, alma e espírito. Nós conduzimos a nossa vida diante do Senhor de forma que o agrademos em tudo. É verdade que a nossa humanidade nos impõe limites, mas isto não nos dá o direito de deixar de prosseguir e de buscar o alvo, que é a perfeição. Porque nós, embora não tenhamos perfeição, mas nós somos aperfeiçoados nele, em Cristo Jesus. Então diz o texto: porque para Deus somos o bom perfume ou o bom aroma de Cristo nos que se salvam. Quem são os que se salvam?
Quando nós lemos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nós vamos aqui descobrir como é que alcançamos a salvação, quem conquistou esta salvação. Porque quando lemos segunda de Pedro, vamos abrir. Às vezes, irmãos, eu não manuseio muito minha Bíblia, que é para não gastar, viu? Que ela tem que durar pelo menos ainda uns 17 anos. Esse ano que vem ela vai completar 33. Com mais 17 dá 50. Eu acho que já está bom, com mais 17 anos já dá para eu me aposentar. Pelo menos, não sei se eu vou viver isso tudo ainda, né? Mas eu trago essa Bíblia, já vai fazer 33 anos. E eu economizo. Eu abro com muito... É meio que abrir livro de biblioteca lá dos antropólogos, dos camaradas que vivem caçando múmia. Então, geralmente, os textos eu coloco aqui para facilitar a leitura e não ficar mexendo muito na página, que ela tem que durar muito ainda. E quando eu mexo com muito cuidado. Mas vamos ler 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Mas antes do 4 tem o 2 e o 3, que dizem assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo. O seu divino poder nos tem dado o quê? Tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Só esse versículo aqui, uma hora não dava para comentar. Agora, diz o texto aqui: no que diz respeito à vida e à piedade. O que é piedade? Pureza, santidade. Ele nos deu vida e piedade, santidade. Lá no Evangelho de João, parece que 17, capítulo 17, diz: por ele eu me santifico. Jesus se santificou para que nós fôssemos o quê? Santificados. Por eles eu me santifico. Nós não somos santos, nós somos santificados. Nós não somos puros, nós somos purificados. Então, Ele nos tem dado tudo o que diz respeito. Esse tudo o que diz respeito é tudo mesmo. Não deixou nada de fora. A vida e a piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Lá no livro de Jó, me esqueço agora onde está escrito, mas está, que diz que ele livra até o que não é inocente pela pureza das suas mãos. E isso acontece conosco na pessoa de Cristo. Eu não sou inocente, mas por causa da pureza das mãos do Senhor, Ele pega o injusto e faz ele se tornar justificado. Ele pega o homem no charco de lama, de lodo, dá um banho de graça, de misericórdia, põe os seus pés sobre a rocha e um cântico novo na sua boca. Por causa da pureza das mãos do Senhor,
Ele livra até aquele que não é inocente. E quem aqui era inocente? Ninguém. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas a Bíblia diz que ele veio dar a sua vida em resgate, para pagar a conta de quem não podia pagar a sua conta. Eu não podia pagar a minha. Se esgotaria todos os tesouros da terra e não pagaria o preço de uma alma. Mas Jesus veio e disse: tudo está consumado. O escrito de dívida que nos era contrário em suas ordenanças, ele a retirou de nós, colocou no Calvário, e sobre principados e potestades ele triunfou. Ele disse: vem agora, vem agora. Triunfou sobre tudo e sobre todos. Então, diz o texto que pelas quais nos tem dado agora, quais o quê? Duas qualidades anteriores aqui. Nos chamou por sua própria glória e virtude. Então, por causa da glória e da virtude de Jesus, por estas qualidades de Jesus, ele nos deu agora o quê? Grandíssimas e preciosas promessas. Você parece que não tem nada, mas você tem uma promessa. E a melhor coisa na vida do homem é uma promessa feita por Deus. Se tiver uma promessa de Deus na vida, ele pode descansar. Vez por outra pode fazer como o salmista disse: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual fizeste esperar. É como se dizendo assim: Senhor, eu não estou te colocando no canto da parede, nem estou dizendo que o Senhor está esquecido, mas eu estou lembrado. Assim como o Senhor não está esquecido, eu também não estou esquecido. Lembra-te, como eu estou lembrando agora, da palavra dada ao teu servo, na qual fizeste esperar. Esperar é um dom. Nem todo mundo sabe esperar. Tinha 500 no cenáculo esperando a descida do Espírito. Só ficaram quantos? Cerca de 120. Nem todo mundo gosta de esperar, mas esperar é o segredo de todo aquele que alcança a promessa de Deus. Por isso o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere. Esperar é um dom, é resignação, é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Você pode gritar, mas se cala. Você pode agir, mas se senta. Você tem o direito, mas você não diz. Você diz simplesmente assim: como uma serva atenta para as mãos do seu Senhor, assim eu estendo as minhas mãos para ti, ó Deus. Como aquela mulher que disse: olha, eu não quero ir sentar à mesa não. Eu sei que eu não tenho direito de sentar à mesa, mas eu me conformo com a migalha que cair da mesa do meu Senhor. Do mesmo jeito de um cachorrinho, eu me conformo, porque a migalha da tua mesa vale mais do que eu tenho aqui agora. A migalha da tua mesa preenche a minha necessidade. Mas o importante é que nós que não tínhamos direito de sentar à mesa, Ele nos deu o direito. Disse: não, você não vai comer migalha que cai debaixo da mesa. Você vai sentar à mesa comigo. Coma do pão, beba do cálice, até que eu venha. Aleluia. Mas diz aqui
pelas quais, isto é, pela sua glória e virtude. É por causa destas coisas, desses méritos de Cristo, que nós recebemos promessas. E com a concretização desta promessa, nós vemos em realidade a participação de nossa vida com Cristo na natureza divina. Algo que vai além daquilo que a gente imagina. Ser participante da natureza divina é algo excelente. É viver uma dimensão diferente. Embora nós vivamos um mundo de suspeições, de tantos pensamentos subjetivos, de tantas imaginações, mas cada crente tem em particular o seu segredo com Deus. Você não será julgado por aquilo que alguém vê. Você é julgado por aquilo que o Senhor sabe de você. Então não se impressione se alguém olha para você e acha que você não é crente. O homem de Deus disse: eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ser crente é um milagre de Deus. Gozar desta promessa anunciada pelo Evangelho, sentir este bem espiritual que o Evangelho trouxe para a nossa vida. Irmãos, eu não sei como é que tem crente que amanhece, anoitece e não sente nada de Deus, não sente a brisa do céu, por um momento não para e parece que ouve Jesus dizendo: é meu filho, é meu filho. Sente isso na vida, não tem preço. Sentir a presença de Jesus na vida é um gozo, é uma glória. Saber que Jesus nos ama é um privilégio, ter consciência disso. Nunca diga a Jesus: Jesus, se o Senhor me ama. Não, Ele já provou que ama. Não peça prova de amor a quem já morreu por você. Ele não precisa provar mais nada, porque Ele deu prova do seu amor para com você, morrendo por você quando você ainda era inimigo dele. Não peça prova de amor de Deus, porque Ele já provou na cruz do Calvário, morrendo por você. Aleluia. Esse Evangelho veio e me alcançou. Eu fico imaginando onde estaria eu hoje se não fosse o Evangelho. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para ser um cabra ruim. Eu tinha tudo para ser um revoltado. Pense você também aí. De onde você saiu, de onde você surgiu, que ambiente você foi criado, que influências vieram para arrancar você da presença de Deus. Mas por um milagre de Deus, o Espírito de Deus agiu na tua consciência e disse: ei, vem cá, aí não, vai não, quero isso não. Não faz assim não, volte atrás, me peça perdão. E como um pai que conduz uma criança
pela rua, que tem hora que escapola da mão e o pai pega de novo. E às vezes quer atravessar a rua e o pai pega de novo a mão. Não, meu filho, nessa não, você vai morrer. Quantos livramentos de morte você passou já em sua vida? Não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. De pacotes do inferno que chegaram às tuas mãos assim, dizendo assim: toma. E você dizer: quero não, eu não vou trocar nada, eu não vou trocar a promessa de Deus por prato de lentilha, não. Jovem, adolescente, talvez você não tenha essa experiência toda ainda, embora se ache, porque é próprio da idade. Imagina-se já dono de si. E você vai compreender isso quando você for adulto. E você vai olhar para trás e dizer assim: eu podia ter me perdido. Satanás poderia ter me enganado, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me socorreu a tempo. Por isso a Bíblia diz: antes exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje. Receba a exortação do Senhor, escapa-te pela tua vida. O inimigo está em derredor buscando a quem possa tragar, mas nesta noite Deus está dizendo: escapa-te pela tua vida. Sai da beira do abismo, te lembra das grandíssimas e preciosas promessas, que nada vai valer a pena você trocar o que Jesus tem para você por nada neste mundo, porque a duração da vida é tão curta que não vale a pena curtir essa vida e deixar de curtir a vida eterna com Jesus. A Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele poderia ter curtido a vida no palácio, mas antes preferiu sofrer com o povo no deserto do que por um pouco de tempo sentir o gozo do pecado. E o pecado é bom, é. O pecado atrai, o pecado ilude, o pecado cega, o pecado cauteriza, o pecado embriaga, seduz. Talvez aqui tenhamos pessoas que viveram em ambientes difíceis, em bares ou em boates, ou seja, ambientes assim de promiscuidade, que hoje quando passa na frente diz assim: meu Deus, como é que eu entrava num lugar desse? Eu poderia ter morrido aí dentro e ter ido para o inferno, mas graças a Deus que me deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que o Evangelho promete? Porque diz que aroma nos que se salvam, e é salvo pelo Evangelho. E o que é que este Evangelho promete? Ele promete regeneração. E ser regenerado é ter vida comunicada de Deus para conosco. Eu estava morto, mas eu fui regenerado, fui gerado de novo para uma nova vida, para uma nova esperança. Jesus apontou o dedo para a cara de Nicodemos e disse: olha, necessário é nascer de novo. Isso é nascer outra vez. Mas o Evangelho oferece liberdade do pecado na santificação. Efésios 4, 23 e 24. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha para isso. Eu nem tenho justiça e nem tenho santidade em mim mesmo, mas a Bíblia diz:
vos renoveis do vosso sentido, do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Quem é o novo homem? Que segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Então eu estou um homem acabado, rebelde, destroçado, arrebentado. Jesus passa por mim, trata minhas feridas e me veste. Ele me veste e me reveste de Cristo, a ponto de Paulo dizer: eu agora não sei nem dizer quem é que vive, mas eu estou sentindo que não vivo mais eu, mas Cristo vive, e a vida que agora vivo, vivo na esperança da glória. É o homem agora se revestir de justiça e santidade, porque ele de si mesmo não tem nada. Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da... Você percebe que sempre tem em Cristo no meio? Em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, por causa de Cristo Jesus. Em Cristo, Ele é a fenda da rocha. Não tem a fenda da rocha? A Bíblia diz que a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A gente se esconde na fenda da rocha que é Cristo, e Deus passa por nós, mostrando toda a sua bondade, como fez com Moisés na fenda da rocha. Se Deus fosse nos tratar conforme nós merecemos, nós seríamos consumidos. Mas a Bíblia diz que Deus fala com o homem e o homem fica vivo por causa da misericórdia de Deus. Mas esse evangelho nos garante vida eterna. João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O evangelho traz participação da natureza divina. 2 de Pedro 1:4, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Também capacitação na plenitude de Deus, pois é Deus quem nos conserva irrepreensível. Como é que um homem de carne e osso, Deus vê ele irrepreensível? Como é que explica isso? Um indivíduo cheio de pereba, cheio de nó pelas costas. Uma pessoa que é crente, está servindo a Deus, mas de vez em quando trata mal o marido ou trata mal a mulher, não trata bem o pai ou a mãe, e é crente. Somente um ato de misericórdia de Deus para conciliar isto. Porque me diga, quem me livrará do corpo desta morte? Quem disse isso? Paulo disse. Ninguém aqui é hipócrita para dizer: não, eu não tenho um problema, eu me levanto de manhã e anoiteço o dia na presença de Deus, não saio de jeito nenhum. Já mentiu. Porque andar na presença de Deus não significa não errar. Andar na presença de Deus significa, apesar de falhar em alguma coisa, não deixar de andar na presença de Deus. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes,
tendes um advogado para com o Pai. Não podemos ser como aquele fariseu: Senhor, eu sou o cara. É melhor dizer: Senhor, tu conhece a minha estrutura e tu sabe que eu sou pó. Mas me ajude. Me ajude hoje. Hoje, me ajude hoje. Terminei o dia, Jesus, hoje. Vou fazer aqui uma retrospectiva. Eu posso ter falhado nisso ou naquilo. Confesso, Jesus, que naquilo foi sem intenção. Naquela hora, Jesus, eu acho que foi com má intenção. Eu acho que eu agi mal intencionado. Mas agora eu estou constrangido pelo Teu Espírito Santo. E eu quero reconhecer a minha falha. Eu quero dizer, Jesus, que apesar disto eu continuo Te amando. E eu quero andar contigo mais uma milha. Não me deixe, não me deixe. Caminha comigo, Jesus, segura na minha mão, não me deixe no meio da estrada. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que tu queres? Eu quero perdão. O meu sangue está vivo, perdoados estão os teus pecados. Essa é a vida do crente. Não tem vida de crente diferente disto. Quando eu vejo uma pessoa muito assim, quase sem pisar no chão, eu já estudei um pouco de psicologia, de psicanálise, e ainda tem o Espírito de Deus que é superior a tudo isso, é ou não é? A gente, quando vê uma coisa assim, a gente já fica pensando: de quem disso muito cuida, disso usa. Tem um hino antigo que diz: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba ao céu. Não vamos cantar não, senão não vou terminar o assunto. É só para lembrar. A nossa caminhada, irmãos, é de fé em fé, de glória em glória. Outro dia eu falei de uma constante, não foi? Não sei quem estava aqui. A nossa vida é uma constante. Uma constante não é uma linha reta, não. Uma constante é uma hora está em cima, uma hora está embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Isso é uma corrente alternada que dá uma constante. É o barro e o céu, o barro e o céu, o barro e o céu, o barro. Quando você está embaixo é o barro, quando está em cima é o céu. E você vai caminhando de fé em fé. Tem dia que você parece que não se acha nem crente, é o barro. E tem dia que você está dizendo: hoje, oh Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. É porque você está em cima. Então, quando você estiver se sentindo baixo, se lembra, é o barro. Porque se você ficar sempre em cima, você fica soberbo. Você tem que ter espinho. E todo crente tem espinho para se lembrar que ele é barro. Eu tenho os meus, você deve ter os seus. Porque todo mundo tem. E bem-aventurado é aquele que tem, porque serve de rédea de Deus na vida do crente. Toda vez que ele pensa que é muita coisa, aí vem: eita, é mesmo, eu sou barro, eu sou barro. Eu sou barro, Jesus. Me lembrei agora, eu sou barro. Ele é quem nos conserva irrepreensível. Ele é quem nos torna irrepreensível. Porque a gente tem em nós a repreensão, em nós a injustiça, mas Ele nos torna irrepreensíveis. Em quem? Em Cristo. Que coisa!
Chegaram para Jesus: Jesus, de jeito assim é impossível. Aí Jesus disse o quê? Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Até você entrar no céu é possível. Meu Deus do céu. Quando a gente olha para Abraão, vê Abraão um homem de Deus, Deus falando com ele, aquela coisa toda. Quando é no meio do caminho, aí vem a mulher e diz: rapaz, está aí Agar, me dá um menino aí. Lá vem Ismael. A confusão está aí no Oriente Médio até hoje. Me perdoe as irmãs, viu? Mas tem assunto de Deus com o homem de Deus, que é somente entre ele e Deus. Eu não estou sendo machista, não. Eu estou falando da Bíblia. Quando Deus pediu Isaac em sacrifício, ele foi conversar com Sara? Foi nada. Olha o dedinho aqui, foi não. Ele levantou de madrugada, pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou tudo, chamou o menino: bora, meu filho. Perguntou nada a ela, porque se perguntasse, ela: não, meu menino não vai levar não. Ela estava certa ou errada? Certa! Porque se eu fosse mulher, não ia acreditar numa história dessa também não. Mas essa ação de Abraão deu título a ele de pai da fé. Ele disse: eu não vou falar nada com Sara, que eu falei da primeira vez, eu errei. Era para eu ter ouvido Deus quando ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Eu não fui perfeito, fraquejei, mas a Bíblia diz lá na frente que ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quando você se sentir frágil na sua fé, escute, irmão, irmã, quando você se sentir frágil na sua fé, vá para um cantinho assim, sozinho, para ninguém pensar que você está. Porque se alguém vê você falando assim, vai pensar que você está falando com o seu Wilson, né? Não é o Wilson, ele está aqui não. É aquele Wilson, né? Quem entende do que eu estou falando se lembra. Teve um moço que ficou numa praia e ficou conversando com o seu Wilson, era uma bola. E enquanto a pessoa estiver falando sem ouvir nada, tá bom. Agora se começar a ouvir vozes aí, só se for a voz do céu, porque se for voz da terra é porque já entrou mesmo em parafuso. Aí, como diz lá no interior, tem que ir para o psicopata. Então, quando você se sentir fragilizado na sua fé, vá para um cantinho. Quando você se sentir assim, bem para baixo, vá num canto. E seja sincero com Deus, diga: Jesus, olha, eu estou aqui. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas não estou bem não. Estou não. Fale com Ele como se fala com um amigo, mas com respeito. O problema é que tem gente que só quer falar com Deus assim: ó Deus, tratando Deus como o excelentíssimo Senhor, juiz da comarca. Não, Abba Pai, meu paizinho, meu amigo. Vem cá, Jesus, o Senhor morreu por mim, o que é que está passando comigo? Vem cá, me ajude aqui. Vem aqui, vem aqui. Tem um livro antigo da editora Betânia, que o título do livro era de uma senhora, eu me esqueço agora a autora, que o título do livro era assim: Ei Deus, numa demonstração de intimidade daquela mulher com Deus, como quer dizer: ei Deus, eu queria falar contigo, vem cá, Senhor, eu tenho um assunto reservado com o Senhor aqui, vem cá, Jesus, bote uma cadeira lá no canto e diga: Jesus, eu quero lhe contar hoje aqui um assunto. E conte. O interesse dele de ouvir você é maior do que a sua vontade de falar com ele.
Porque Ele é quem disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisa grande, que você não sabe, mas Ele quer dizer. Mas você não para falar com Ele, você não para ouvir, está sempre ocupado, correndo para um lado, correndo para o outro, e é menino e é pano. Deixa aquele monte de pano para lá, não vai apodrecer não. Para um minuto. Deixa aquele monte de papel um pouquinho lá. Para um pouquinho, fala com Ele um minuto. Larga o celular um minuto, sai lá do Instagram, do Facebook, seja lá do que for, para e tem tempo para estar a sós com Deus, irmão. Às vezes a gente vê se sentindo feliz, sentindo triste, não sei o que. Conta para Jesus onde é a tua dor. Capacitação na plenitude de Deus. Aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. E o mesmo Deus de paz. Olhe, escuta, irmão. Às vezes a gente lê sem ouvir. Ouça, entenda o que está sendo lido. Diz a Bíblia assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tivesse parado aqui, nós estaríamos correndo um risco muito grande. Mas a outra frase bem pequenininha, é o segredo de tudo quanto foi falado até agora. Porque diz assim: fiel é o que vos chama. Ele é fiel. Quem foi chamado aqui? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele vai fazer. Quem chama é capaz de fazer. Quem chama dá as condições para que a pessoa faça. Pode ser quem for. A diferença entre uma pessoa e um chamado é a chamada. A chamada é que faz a diferença. Por que Elias lá em cima da montanha orou e o fogo caiu? É porque Elias era melhor do que os outros? Não, por causa da chamada. Ele foi chamado para isso. Eu toco, me permita me dirigir ao músico. Eu toco, eu falo, eu canto, eu sei isso, eu sei aquilo. Não terá sentido fora da chamada. Fora da chamada é uma pessoa comum. Mas o chamado tem um diferencial. Porque fiel é o que vos chama. Eu não sei para o que você foi chamada ou chamado. Talvez você não foi chamado para ser um pregador, não foi chamado para ser uma mulher revolucionária no conhecimento, nisso, naquilo outro. Talvez você foi chamada para gerar uma criança. E Deus vai usar essa criança com um objetivo muito grande. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar mulheres simples, mas que receberam uma chamada que mudou a história da humanidade. Sim ou não? Quem foi a mãe de João Batista? Hein? Uma senhora já de idade, mas tinha uma
tinha uma chamada, uma promessa. E vem João e é gerado. Depois Deus vai atrás de uma jovem solteira, porque Deus é assim, para Ele não tem velho nem novo, para Ele faz do mesmo jeito. Era impossível para Isabel ter um filho, assim como era impossível para Maria ter um filho, porque uma senhora na idade que era Isabel, era um milagre ter um filho, porque a vida da mulher obedece um ciclo, e quando ela sai desse ciclo, ela já não gera mais filhos, mas ela gerou, assim como Sara gerou. E nenhuma jovem pode conceber de forma natural, a não ser através da conjunção carnal com um homem. Mas o que era impossível para Isabel, era mais impossível ainda para Maria. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Então eu não posso duvidar de Deus. Eu não posso duvidar daquele que disse: eu chamo você e eu vou fazer você chegar. Eu vou fazer. O que eu devo fazer para continuar nesse caminho? Andar com Ele. Andar com Ele. Ande com Ele. Ande com Ele. No dia que você não se achar digno de andar com Ele, ande com Ele. No dia que você achar que não tem jeito, ande com Ele. Porque há esperança até para a árvore cortada, que ao cheiro das águas brota outra vez. Não duvide de Deus. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Teve um homem na Bíblia que foi chamado para deitar água na mão de Elias. Talvez alguém dissesse assim: aquilo é um bajulador. Ali é um bajulador deitando água na mão de Elias. Mas todo crente tem o seu galardão. Até quem traz um copo d'água tem um galardão. Quando você vai visitar uma irmãzinha doente, chega lá, a casa está bagunçada, e você diz: irmã, eu vou lhe ajudar aqui a arrumar a sua casa, me permita aqui, olha, bem ligeirinho, pá. Na visita que você fez, você arrumou a casa da irmã, arrumou direitinho, aquilo ali está registrado diante de Deus. Você chega na casa do irmão, vê que o armário está vazio, você chega lá com uma cesta básica e entrega, aquilo ali é obra de Deus. Mas quem proporcionou isso para a gente, irmãos? Jesus. Quem foi que fez isso por nós? Jesus. Quem abriu os olhos da gente? Jesus. Quem nos fez alcançar isso? Jesus. Não fui eu que levantei a mão, fui Ele que estendeu a mão para mim. Não fui eu que fui ao encontro dele, Ele é que veio ao meu encontro. Eu não fui atrás dele não, Ele veio atrás de mim. Eu não fiz nada para agradá-lo, Ele é que fez primeiro por mim. Eu não podia fazer nada a não ser receber castigo. Eu só merecia o quê? Castigo. Você só merecia o quê? Castigo. Mas Ele disse: não. Eu não vou querer que ele seja castigado. Se ele quiser, tu queres ficar são? Eu não tenho quem me jogue. Eu não estou perguntando isso não, rapaz. Estou perguntando a você. Se você quer ficar curado, você quer ficar curado?
Mas que não tem ninguém que me ajude, eu estou aqui. Eu ajudo aquele que não tem quem o ajude. Preciosas, aquilo que é de raro valor. Você sabe o que é uma coisa preciosa? Se você for avaliar do ponto de vista humano, a saúde é uma coisa preciosa, não é? Saúde, você poder deitar e dormir, poxa vida, que coisa boa. Você ter fome e poder comer, é bom, não é? E tem gente que come nem ora. Ah, pastor, é porque eu estou no shopping. E não tem nada a ver com isso. Ah, pastor, eu estou no restaurante. E não tem nada a ver. Quem quiser que se vire para lá. Jesus, eu te agradeço pela comida que o Senhor está me dando aqui, Pai. Como eu não vou agradecer àquele que me abençoou? Certa feita, eu acho que eu já contei isso aqui, é uma história antiga. Uma netinha convidou a vovó para ir para o cinema. Minha filha, eu não vou não. Vamos, vovó. Vamos, vovó, no cinema. Ela chamou tanto que foi. Aí quando chegou no cinema, que entrou, viu aquelas poltronas todo dia, aí se ajoelhou para orar. Não, vovó, aqui ninguém pode orar. Minha filha, aqui não pode. Pode não, então vamos embora, minha filha, que aqui não é lugar da gente ficar, não. Onde eu não puder orar, eu não entro. Às vezes o governador me convida para ir lá. Ele quer conversar alguma coisa. Às vezes chama para tomar um café, para almoçar. Eu chego lá, prego o evangelho para ele, eu oro, digo o que é que a igreja pensa a ele. Da última vez que ele me chamou lá, eu disse: meu governador, eu não voto em comunista, meu governador. Eu gosto muito do senhor, mas não voto em comunista. O crente tem que saber o que é e não se intimidar com ninguém. Não é ser arrogante, é falar a verdade com graça. Jesus veio cheio de graça e de verdade. Verdade sem graça é arrogância. Preciosa, coisa de muita estima. Essa palavra é usada acerca da fé, 1 de Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A prova da vossa fé. Pastor, o senhor não sabe, minha vida está tão difícil esses dias. É a prova da tua fé. Tem crente hoje que não quer mais passar por dificuldade. Acha que ser crente é viver sempre sorrindo, fazendo festa, comendo peru, panetone. Ah, chegou o Natal, se não tiver um sapato novo, Jesus não me ama. Se não tiver uma roupa nova, Jesus não me ama. Meus irmãos, o crente, quando é agradecido, ele é agradecido com tudo que ele tem na vida dele. A gente tem que aprender a ser agradecido ao Senhor pelo que o Senhor nos dá.
Toda vez que você vê um crente resmungando porque é um crente mal agradecido, ser agradecido é uma coisa que agrada a Deus. Ah, mas eu só tenho esse sapato, passe graxa nele e aguarda o tempo de Deus. Esta palavra precioso ou preciosa também se refere ao sangue de Jesus, uma palavra usada na primeira carta de Pedro 1,19, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha, irmãos, a gente só dá valor a uma coisa quando uma coisa suprema está prestes a se perder. Quando você vê um crente arengando por muita coisa, dá vontade de dizer assim: meu filho, minha filha, vem cá, vamos ali. Lá na Cruz Cabugá tem um hospital ali. Vamos lá, meu filho, ver um bocado de menino, sem nenhum cabelinho na cabeça. Pessoas jovens, idosas. O câncer consumindo. Vê, vale a pena, meu filho, você estar brigando por tanta coisa, vale a pena. Dá para você baixar um pouquinho a bola, dá para você ser mais conciliador, dá para você, não brigue com a sua mulher mais não brigue com o seu marido mais não. Olhe, veja esse povo aqui, daria tudo para estar no teu lugar. Ah, pastor, porque a minha casa está escorada com um pau. Olha, essa mulher aqui, que está aqui, a senhora queria ter saúde para estar na casa dela escorada com um pau? Ah, se eu pudesse, eu iria para lá, ia pintar o pau de branco para ficar mais bonitinho no meio da casa. Sempre tem alguém que vive em situação mais difícil do que você. Sempre tem. Sempre tem alguém vivendo uma vida mais difícil do que a sua. Ah, pastor, o senhor diz isso porque o senhor está aí, mas você não sabe por onde eu já passei. Eu já dormi no chão, já acendi pedaço de pau no quintal para esquentar leite para minhas meninas. A Coab estava quase em tempo de tomar a casa. Chegou aquele galego ali, pagou os atrasados, tudinho. Esse galego aí, Ponte. Esse galego, a menina dele está ali, que eu vi pequenininha, Simone. Não pense que a vida é sempre assim, não. A vida tem histórias, irmãos. Não pense, está ali aquele irmão, você não sabe o que está ali por trás não, você não sabe de onde veio. Então não se lastime da sorte, não fique pensando que é pior do que ninguém. Você tem grandíssimas e preciosas promessas. Sempre a gente recebe fotografia da irmã Isa, que está lá na África, né? Um dia desse eu recebi um filmezinho do irmão que estava lá com uma bacia de pães assim, e os meninos tudinho correndo para pegar. Daqui a pouco acabou o pão e o homem ficou chorando porque não tinha mais pão para dar àquele povo. E você pegando o resto de comida, fazendo assim, ó, no lixeiro, ó, e dizendo que Jesus não lhe ama, porque você queria ter o telefone mais novo, porque você viu alguém com um sapato e queria aquele sapato, e ainda fica reclamando: Jesus não me ama não, porque se me amasse me dava um sapato. Irmãos, eu já vou encerrar. Talvez hoje tenha sido um pouco diferente, porque nem todo dia é do mesmo jeito.
mas é sempre do jeito que Deus quer. Se você está passando por alguma dificuldade na vida e está reclamando, agradeça a Deus. Aproveita essa tua dificuldade para crescer, para amadurecer, para envergonhar Satanás e dizer: eu estou passando dando glória a Deus. Porque irmão, tudo passa, irmão. Tudo passa. Que você queira, que você não queira, vai passar. Passa tudo. Tudo passa. Hoje a gente tem saúde, amanhã pode não ter mais. Eu cheguei aqui, era cabelo preto, um bigodão preto. O bigode foi-se embora, mas o cabelo branco ficou. Tudo passa. Parece que foi ontem, mas passa. Eu vejo Isaac ali, que eu vi aqui um menino, está uma lapa de homem daquela, eu estou ficando velho. Ele, Israel, Memel, era tudo menino, Sirlã. Tudo passa, irmão. Vamos passar cantando. Vamos passar agradecendo. Vamos passar dando glória. Vamos passar nos alegrando. Vamos passar com o coração aberto. Aleluia. Porque tudo passa. Aqui nós estamos, graças a Deus, todos nós ouvindo a palavra. Ali estão nossos irmãos que precisam daquela irmãzinha ali para dizer para eles o que está acontecendo aqui. Olha, veja que cidadão é aquele ali, olha. Isso aí foi em 1994, olha, na porta do templo ali na frente. Eu aí já era pastor. Irmão Charamba está ali na frente, na minha frente. Eu já era pastor aí em 1994 e fui o secretário da organização da inauguração desse templo. Pastor Isaac firme, pregando, ficava vermelho aqui pregando. Eu vi meu pastor envelhecer, adoecer, empurrei a cadeira dele até o dia que ele quis. Foi embora, meu velho. Espero um dia me encontrar com ele e dizer: meu pastor, eu tirei minha tarefa, segurei o batente, continuei edificando os tijolos em cima das bases que o Senhor lançou, e a igreja cresceu porque os companheiros ajudaram, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Tudo passa. Tudo passa. Às vezes tem crente que tem uma ilusão tão grande, se apega com tanta coisa, e no fim passa tudo, e acabou-se tudo, e não ficou nada, só ficou para trás. A Bíblia diz: deixando as coisas que para trás ficam, avance para aquelas que estão adiante de você. Se esse final de ano não tem sido ideal para você, tem sido o ideal de Deus para a tua vida. Porque se você estivesse tão bem, você não estaria aqui hoje. Se Deus tivesse lhe dado tanta coisa, você não iria ter tempo de estar aqui hoje. Possivelmente você pode não estar tão maduro para receber a bênção de Deus. E quando a bênção chegar, você vai saber dar valor a ela. E quando alguém disser: vai fazer, não, eu sei quanto isso aqui custou, rapaz. Eu chorei, eu paguei o preço. Jesus me abençoou, mesmo eu sem merecer, mas Ele me abençoou.
embora eu esteja aqui falando principalmente de coisas espirituais, grandíssimas e preciosas promessas, mas Deus também nos abençoa materialmente.